Todo mundo com razão ficou pé da vida com a prova do Enem. Eu não tiro a razão de ninguém, aliás, tem que ficar indignado mesmo, porque aquilo foi um absurdo que aconteceu. Aquelas questões da dialeto secreto dos pajubá, a tal da vovozinha lésbica, a questão da demonização do regime militar, aquelas Miss Peru tentando, fazendo uma espécie de um loas, elogiando as Miss Peru que lacraram nos seus discursos de competição de beleza, aqueles pouquíssimos ou quase nenhum autor verdadeiramente clássico da literatura brasileira foi abordado, e abordaram um Zé Ninguém que não importam nada para a nossa língua. A indignação foi verdadeira, mas tem certos assuntos, tem pontos chaves nessa questão que não foram analisados, que eu quero tratar com você neste vídeo e que serão verdadeiramente grandes desafios para o novo governo do Jair Bolsonaro e principalmente para o ministro da Educação. Surgiram mil opiniões sobre o que foi o Enem, se ele era socialista, se ele foi doutrinação, se ele estava querendo mudar o pensamento da moçada, o que era aquilo, porque estava assim tirando verdadeiramente a qualidade daquela avaliação que, ao meu ver, não deveria sequer existir, que tinha um problema com isso, problema com aquilo, saiu o Bolsonaro criticando. Ao meu ver, foi ele que fez a principal crítica ao Enem. Eu acredito que meio sem perceber, na verdade, a profusão de problemas que traz este tipo de prova, principalmente esta, com esse viés ideológico excessivo. O Bolsonaro falou numa entrevista ao Datena, eu não consegui baixar o vídeo, deve estar protegido por alguma razão, mas eu vou explicar rapidamente o que ele disse. Ele falou que aquelas questões, principalmente sobre pajubá, o dialeto secreto dos travestis, etc., que isso aí poderá induzir no futuro a moçada a querer saber e se envolver com isso. Só que não é bem assim, mas é verdade o que ele disse. Mas em primeiro lugar, antes de falar sobre a crítica do Bolsonaro a essas questões malucas, idiotas que foram postas no Enem, a gente precisa entender o que é de fato o Enem. Ele foi criado em 1998, ainda no governo FHC, para fazer uma espécie de avaliação dos estudantes do ensino médio. E foi só em 2009 que o Enem ganhou essa nova função de ser uma espécie de substituto do vestibular, que você possa entrar numa faculdade apenas com a nota do Enem, ou até participar de programas tipo FIES ou ProUni, etc. Só que uma vez que o Enem ganhou a proporção que ganhou nacionalmente, a repercussão pública que ganhou, o que acontece? Porque ele serve tanto de avaliação da qualidade dos alunos de ensino médio, como também esta ponte para entrar nas instituições de ensino superior. E o que é que então as escolas, principalmente de ensino médio, começaram a fazer? Eles começaram a bolar o currículo do ano seguinte ao Enem para poder preparar os alunos para o Enem daquele ano. Por exemplo, vamos dizer que teve uma questão X sobre ditadura militar em 2017. Aí o pessoal do ano de 2018 começa a preparar os alunos baseados no Enem do ano anterior. Ou seja, o Enem acabou se tornando uma espécie de criador de conteúdo para o currículo escolar, principalmente do ensino médio. Ou seja, ele ganhou uma força muito grande na criação e na influência dos currículos escolares de ensino médio, principalmente, o que começa a moldar a cabeça da molecada desde então. Inclusive os treineiros começam também a se preparar usando essas provas. Então vocês entenderam? O que é a petistada que está lá no MEC, que está no INEP, que é quem faz a prova do Enem, preparou? Eles não sabiam qual seria o resultado da eleição, mas eles já queriam se preparar. Isso é uma leitura que não é nem um pouco impossível, aliás, é bem provável. Eles não sabiam quem ia ganhar, mas se fosse o PT, a prova favoreceria o governo do PT. Se fosse Jair Bolsonaro, o currículo iria ser uma espécie de combate, uma espécie de, como é que eu posso dizer, uma prevenção contra o possível governo Bolsonaro. E aí eles fazem essa prova cheia de pajubá, de vó lésbica, de maluquice, de dialeto disso, daquilo, detonando o regime militar, criticando o uso, né, fazendo as redações sobre o uso de manipulação digital e todo tipo de coisa, fazendo, óbvio, umas certas críticas veladas ao Jair Bolsonaro. Tudo isso para preparar os currículos do ano que vem, não importando quem vencesse. Então agora que o Jair Bolsonaro ganhou, as escolas e os professores espertinhos e malandrões terão todos os motivos e todas as razões baseados no Enem deste ano para moldar o currículo do ano que vem de ensino médio, mas também de ensino fundamental, que eu acho que é quinta ou oitava série, eu já não entendo mais quando vou esse negócio de ano, eu já não entendo porra nenhuma. Ou seja, vocês entenderam? Eu vou explicar de novo. O Enem serve como uma influência e uma preparação para os currículos de ensino fundamental e ensino médio do ano seguinte. Portanto, o que foi abordado neste ano de 2019 muito possivelmente influenciará o currículo de escolas particulares e públicas no ano de 2019. Então você que tem seu filho em escola no ano que vem, prepare-se, porque pajubá,
toda essa crítica de novo ao governo militar, as questões de fake news, as questões identitárias, a questão de Miss Peru, esse negócio vai tudo entrar ano que vem. Aguardem e anotem o que eu estou falando. Não sei se vocês sabem, mas o Enem foi a criação de um homem chamado Paulo Renato Souza, que foi o homem da educação do governo FHC. E esse cara foi um escravinho, foi um funcionário do Banco Mundial, que é mais uma dessas organizações globalistas aí de plantão. E um dos livros que ficou muito famoso do Paulo Renato Souza foi um livro chamado Revolução Gerenciada, no qual ele explica como foi a maravilhosa gestão dele no governo FHC do Ministério da Educação. E assim, olha, a revolução foi de fato feita. A revolução que os globalistas queriam para ferrar com a educação brasileira foi de fato feita e foi gerenciada através principalmente do Enem, fazendo essas influências de currículo através de uma prova no ano. Se a gente for ver, por exemplo, o PISA, aquele exame internacional, e ver a evolução do Brasil desde o ano 2000, que começou a avaliação do PISA no Brasil, até 2015, que foi a última avaliação, o desempenho em leitura e matemática, o desenvolvimento dos estudantes brasileiros foi praticamente zero. A alteração foi pouquíssima, de alguns pontos só. E detalhe, ano que vem, no segundo semestre de 2019, sai o resultado do PISA deste ano de 2018. Vamos ficar atentos para ver a maravilhosa evolução dos estudantes brasileiros com o método Paulo Freire, com a alfabetização segundo Emília Ferreira e tantos outros palhaços que ferraram a educação aqui. Veja só, no último ano, em 2015, foram 70 países que participaram do PISA. O Brasil ficou em 59º lugar em leitura e 66º em matemática, de 70 países. O Brasil ficou em 59 em leitura e 66 em matemática. E no ranking geral, o Brasil só ficou à frente do Peru, Líbano, Macedônia, Kosovo, Argélia e República Dominicana. Todo o resto dos países que participaram, o Brasil ficou atrás. E aí as pessoas ficam se perguntando qual é o problema, o que é que está acontecendo com a educação brasileira. Eu já falei isso aqui em outros vídeos, eu vou ser bem sintético aqui. Porque todo mundo sabe que os gastos com educação, os investimentos em educação no Brasil só aumentam. Para vocês terem uma ideia, 6% do PIB do Brasil vai para a educação. É muito acima do que países tipo Chile, Argentina, Colômbia, Estados Unidos, que investem cerca de 4,5% a 5% do PIB em educação. Mas o Brasil não, ele investe um monte e a educação continua uma porcaria, pô. E adivinhem qual é o primeiro país do mundo em educação segundo o PISA? Não é nem o Japão que está em segundo lugar, onde eu estive recentemente, que a educação de fato é exemplar. Tanto a educação com as pessoas, a educação moral, como a educação de fato técnica de leitura e matemática, etc. Sabe qual é o primeiro país? Singapura. É, Singapura, um país que ninguém dá bola, ninguém sabe que a educação em Singapura é sensacional. Aliás, dá uma pesquisada no Google para você ver a maravilha que está Singapura. Por quê? Porque Singapura fez uma opção de colocar métodos corretos que funcionam e já foram testados na sua educação. E aí, é óbvio que ela está em primeiro lugar, superando todos os outros países. E o que foi de fato que mudou a coisa, eu repito, foi o método de ensino, principalmente de alfabetização. Então este deve ser o foco. Primeiro, método de alfabetização e de ensino que funciona, que já foi testado, não essas maluquices aplicadas no Brasil. E a outra coisa que é ressaltada também pelo professor Olavo de Carvalho é diversificação de escolas, autonomia e independência de currículo. Se quiser ter uma escola espírita com currículo espírita, que tenha. Se quiser ter uma escola do capeta, que tenha. Escola católica, escola protestante, escola ateia, escola petista, deixa ter. O mercado seleciona e as pessoas vão colocando os seus filhos nas melhores, se quiserem. E aí, quem quiser participar daquela escola e pagar aquele ensino, que pague. E o governo vai auxiliar as pessoas que não têm dinheiro a colocar nas escolas como um método apropriado. A BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que eu já combati, já fiz vídeos, a gente detonou aqui no canal a BNCC, que é uma espécie de expansão do Enem, ela também não pode prosperar. Eu espero ano que vem que o futuro ministro da Educação e o Jair Bolsonaro, com os deputados eleitos, façam um movimento para anular esta porcaria, porque ela não irá funcionar. O Enem não funcionou e a BNCC também não funcionou e precisam acabar. Essa coisa de unificar currículo já deu errado no Japão, já deu errado nos Estados Unidos com o Common Core e aqui também dará errado. O nosso futuro ministro da Educação vai ter uma bomba na mão, uma bomba para resolver. Eu já disse nas redes sociais quem é o nome que eu indico, é o professor Ricardo Vélez Rodrigues, aqui de Londrina. Ele é um colombiano, mas está há muito tempo aqui no Brasil, conhece muito bem o nosso sistema educacional. Eu vou fazer um vídeo especial sobre o professor Ricardo Vélez Rodrigues para vocês conhecerem quem é. Então ficamos por aqui, até o próximo vídeo. Se curtiu, compartilhe, comente, faça a festa, o vídeo é nosso. Um beijo e até a próxima.